Fala pessoal, tudo bem? Vamos então aprender um pouquinho mais a respeito do ciclo de Rankine ideal. Conforme a gente está estudando na sala de aula, é importante que você revise os seus conhecimentos para que você não deixe para estudar tudo de última hora. Além de não dar tempo, você vai acabar se enroscando em alguma coisinha, tá bom? Então vamos lá, vamos revisar. Nós estamos falando do ciclo de Rankine ideal. Ciclo de Rankine ideal é aquele que não tem irreversibilidades, certo? É aquele ciclo, vamos colocar assim para entender agora, que não tem percas, tá? Depois a gente vai esmiuçar ainda mais esse sentido de percas, tá bom? Mas neste primeiro momento é importante que você entenda que o ciclo ideal é aquele que não tem irreversibilidades, diferente do real, que nós vamos estudar daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Olha só essa imagem que você está vendo na tela. Nós temos os nossos equipamentos do ciclo termodinâmico e nós temos aqui o gráfico. Por que eu quis colocar lado a lado? Para você entender sempre o que está acontecendo nos pontos e como fazer o balanço energético para resolver os exercícios. Então eu fiz esse vídeo para teoria, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo resolvendo um exercício para que você possa estar entendendo melhor essa situação, tá bom? Então vamos analisar. Vamos analisar todos os pontos e o que acontece no fluido de trabalho em cada ponto, beleza? Ótimo, então vamos lá. Ponto 1, tá aqui, ó, esse ponto que eu estou marcando, ó, ponto 1. Olha onde é que está o ponto 1 aqui no meu gráfico, ó, ponto 1. Você está vendo que o ponto 1, ele está em cima da curva? Essa curva representa os estados do meu fluido de trabalho, tá bom? Então, só para relembrar, para ficar fácil para você, tá? Aqui em cima, ponto mais alto, é o meu ponto crítico, tá ok? Tudo que eu tenho da parte esquerda, eu vou considerar como líquido, e o que eu tenho da parte direita, eu vou considerar como vapor. Então, o que tiver na parte esquerda do meu gráfico, eu considero como líquido. Quando está em cima da linha, eu tenho líquido saturado. Por que é importante eu saber o que é líquido saturado? Porque eu vou precisar pegar os valores para solucionar os meus exercícios nas tabelas termodinâmicas. E existe uma tabela própria para os valores de líquido e vapor saturado. Quer dizer que quando eu tiver pontos sobre a linha, a curva do meu gráfico, então eu tenho uma tabela específica, beleza? Ótimo. Então aqui no ponto 1, eu tenho líquido saturado. O que entra na bomba é líquido saturado, tá? Na hora que passa pela minha bomba, o meu líquido saturado sofre um processo de compressão. O que significa compressão? Significa que vai diminuir o vapor, vai diminuir o volume, tá? Desculpa, diminui o volume, tá ok? Diminuindo o volume, vai aumentar a minha pressão e vai aumentar a minha temperatura, tá ótimo? Então, se aumenta a pressão, aumenta a temperatura, olha aqui onde está o meu ponto 2, tá? Ponto 2, reparou que ele está aqui, ó, numa linha sobre aqui o ponto 1, ó, ele está mais alto aqui que o ponto 1. Então, aqui no meu ponto 2, tá ótimo? Então, vai aumentar a minha temperatura, vai aumentar a minha pressão. Então, a minha bomba comprime, diminuindo o volume, aumentando pressão, aumentando temperatura. Tá aqui, olha o ponto 2, ó. Então, do ponto 1 para o ponto 2, ele sofre uma compressão. Lembrando que essa compressão faz parte de uma transformação isentrópica. O que significa isentrópica? Significa que é mantida a entropia. Tá vendo que o meu ponto 1 e o meu ponto 2 estão na mesma linha aqui na vertical? Ó, mesma linha na vertical. Esse gráfico é temperatura por entropia. Então, se ele está na mesma linha vertical, é uma transformação isentrópica, é mantido a entropia. Mas vamos continuar. Da minha bomba, o meu fluido de trabalho vai para a caldeira. Qual que é o objetivo da caldeira? A caldeira fornece calor. Ó,
que entra. Quer dizer, então, que ele fornece calor para o meu ciclo. Eu tenho aqui o meu ponto 2. O meu ponto 2, então, ele vai sofrer um aumento de temperatura devido à minha quantidade de calor que entra. Então, sofre um aumento de temperatura. E o meu fluido de trabalho, ele vai, então, de líquido saturado. No ponto 2, ele vira líquido comprimido, porque diminuiu o volume. Então, ele diminuindo o volume, ele é comprimido. De líquido comprimido, quando ele começa a receber calor, a temperatura vai subindo, a temperatura vai subindo, a temperatura vai subindo, até chegar aqui no meu ponto 3. E no meu ponto 3, o que acontece? O meu líquido, ele passa do estágio de líquido comprimido e ele se torna vapor superaquecido. E por que é importante essa informação? Vapor superaquecido. Porque eu tenho uma tabela própria para pegar os valores. Então, nós vimos que até agora nós temos duas tabelas usando. Nós temos a tabela de líquido saturado, nós temos a tabela de vapor superaquecido. Então, onde está meu ponto 3? Olha aqui meu ponto 3. Meu ponto 3 é na saída da caldeira. Então, lembrando, aqui a minha bomba, ela comprimiu o meu líquido saturado, ele virou líquido comprimido, diminuiu o volume, aumentou a pressão. Quando chega o meu fluido de trabalho aqui na caldeira, ele recebe uma quantidade de energia, então é adicionado calor ao meu sistema, e o meu fluido de trabalho, aumentando de temperatura, se transforma no ponto 3 como vapor superaquecido. Pessoal, a caldeira, ela é um trocador de calor e ela trabalha numa transformação isobárica. O que significa isso? É uma transformação que é mantida a pressão. Logo, a pressão do meu fluido de trabalho que entra na caldeira é a mesma que sai. Então, se a minha bomba ela aumentou a pressão do meu fluido de trabalho de, por exemplo, 75 kPa para 3 megapascal, o que aconteceu? Eu vou aqui ter 3 mega. E aqui na saída eu vou continuar tendo 3 mega. Por quê? Porque foi mantido a minha pressão. Tá ok? Então, recapitulando. Fluido de trabalho era líquido saturado, passou pela bomba, virou líquido comprimido, foi para a caldeira, recebeu calor, aumentou a temperatura até que ele se transformasse em vapor superaquecido. Do ponto 3, ele então é a entrada da turbina. O que vai acontecer na minha turbina? A minha turbina vai ser responsável pela geração do trabalho do meu ciclo, certo? Então, aqui na turbina, eu tenho o processo contrário do que eu tive na bomba. Aqui eu tive uma compressão. Na minha turbina, eu tenho uma expansão. Expansão volumétrica, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui pressão, diminui temperatura. Tá vendo que caiu aqui do meu ponto 3 para o meu ponto 4? A temperatura no ponto 3 era uma, no ponto 4 era outra. Então, diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura aqui da minha caldeira, ok? Olha só, aqui é muito importante que você entenda. Olha meu ponto 4, na saída da caldeira. Olha onde está meu ponto 4. Meu ponto 4 não está em cima da linha. Se ele tivesse em cima da linha, eu teria vapor saturado, mas eu não tenho vapor saturado. Aqui eu tenho, dentro da curva, uma mistura bifásica. Quer dizer que coexistem aqui líquido e vapor. Quanto mais à direita tiver aqui o meu ciclo, maior é a quantidade de vapor existente, certo? Para que eu possa, então, resolver o meu exercício, como a gente vai ver, aqui vai entrar o conceito de titulação, certo? Nós vamos precisar saber quanto que eu tenho de vapor na quantidade total de massa do fluido de trabalho. Então,
quanto mais eu tiver de vapor, maior vai ser a minha titulação. Tá ótimo? Então, aqui o ponto 4, eu tenho essa titulação. O que vai acontecer do ponto 4 para o ponto 1? Vai passar pelo condensador. Do mesmo modo que a caldeira é um trocador de calor, o condensador também é um trocador de calor, certo? Só que aqui eu tenho o processo inverso da caldeira. Aqui eu tenho a rejeição de calor. Sendo rejeitado o calor, o que vai acontecer? O meu fluido de trabalho, que estava no processo de titulação, ele vai condensando, 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 até chegar a líquido saturado novamente, como aconteceu aqui. Então, do ponto 4 ao ponto 1, tem rejeição de calor, e o que era uma mistura de vapor com líquido vai diminuindo a temperatura devido à rejeição de energia, e ele vai condensando até que ele se torne líquido saturado, voltando ao ponto 1 novamente. Tudo bem? Tudo que a gente falou aqui tem nas anotações de vocês, tá ótimo? Então, caso tenha alguma dúvida, me perguntem, façam algum comentário, e nós vamos estar fazendo logo agora um exercício envolvendo esse conceito, tá bom? Pessoal, espero que ficou claro. Se tiver alguma dúvida, vamos conversar, tá bom? Um abraço e até mais.